nesse sentido com relação a valor, né? Então eu peguei aqui 2 momentos do Renato Gaúcho. Um cobrado por títulos e outro cobrado por futebol bonito no Grêmio, tá? Então vamos lá. Cobrado por títulos, ele disse o seguinte, ó, o Fla gastou quase 200 milhões em contratações. Parabéns para a diretoria do Flamengo que tem esse dinheiro e gastaram muito bem. Armaram um time forte. Então tem a obrigação de ganhar. Ele acabou de falar obrigação, uma palavra muito forte. Ele falou obrigação de ganhar. E num outro momento, ele respondeu o seguinte, ó. No geral, a imprensa toda no Brasil todo está cobrando sempre grandes apresentações. O Grêmio mudou muito, né? Futebol bonito, vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm de cobrar de 2 equipes no Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Eles têm, aí de novo ele usando a palavra, obrigação de apresentar futebol bonito. Pelo que gastaram? Sim. Se um dia a diretoria do Grêmio me falar, você tem 200 milhões de reais para gastar, podem me cobrar futebol bonito. Querem cobrar futebol bonito? Flamengo e Atlético. Quando cobrarem aqui, 200 milhões na conta. Aí podem cobrar futebol bonito. Então vai um pouquinho mais além. Não é só obrigação de ganhar. Vai ter obrigação de jogar bonito, Fábio Luciano. Ele tá um pouco mais ponderado, né, William? Claro, né? Mudou o rumo da prosa, né? Sim, ele muda um pouco. Tem a diferença de você ser a pedra ou ser o vidro. Depende se você é o vidro ou se você é a pedra. Exatamente. Ele tá um pouco mais ponderado, né? Ele tá pisando um pouco mais em ovos ali, porque ele sabe que ele já tem uma pressão muito grande em cima do trabalho do Renato e em cima de conquistas, né? Que o torcedor do Flamengo, ele vai exigir do Renato resultados, um bom futebol e principalmente títulos. Mas quando você está dirigindo, e ele falou isso várias vezes na coletiva, né? Não é só o Flamengo que investe, o Palmeiras também investiu muito, o Atlético Mineiro. Então ele tem a certeza de que ele vai ser cobrado muito por isso e ele está tirando um pouco o peso do discurso, né? Não é fácil, William. O Flamengo tem uma equipe muito qualificada. O Renato, ele chamou para ele também essa responsabilidade quando trabalhava no Grêmio, né? Então não foram 1, 2 vezes, foram várias vezes que ele falou nesse tom de que o Flamengo tinha obrigação de vencer, que os investimentos do Flamengo eram muito pesados e com esse time quase que qualquer treinador tinha a obrigação de conquistas de títulos, e eu acho que ele é capaz, eu acho que ele tem capacidade para isso. Ele tem uma identidade muito grande com o Flamengo, apesar de que ele mesmo colocou, por ter trabalhado em outros clubes, algumas declarações, o torcedor ainda fica com o pé atrás, mas isso é o dia a dia de trabalho, né? Isso é o que ele apresentar como personalidade. Eu acho que ele vai contagiar o grupo rapidamente, ele vai conseguir trazer esse elenco para próximo dele, mas também vai ter que trabalhar no dia a dia, né? Vai ter que melhorar o Flamengo como coletivo, vai ter que fazer algumas peças funcionarem melhores do que estão funcionando e aproximar o futebol do Flamengo daquilo que o Flamengo produziu em 2019 principalmente, até porque ele sabe que a cobrança vai ser baseada muito em cima disso. O torcedor do Flamengo, mesmo com os anos se passando, mas o torcedor do Flamengo tem aquela imagem de 2019, daquele Flamengo, daquele nível de competição, de intensidade, e a gente tem que desejar sorte, né? Que os dirigentes do Flamengo tenham tranquilidade, o torcedor do Flamengo também deu um pouco de tempo ao Renato, e ele é capaz, mas ele tem um grande desafio, que não é só trabalhar no Flamengo, não é só fazer o Flamengo jogar melhor do que vinha jogando com o Rogério Ceni, é ter um Flamengo muito mais forte, muito mais competitivo, e o torcedor do Flamengo sedento por títulos, mesmo com essa competição que ele fala no Brasil, né, claro, entre Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, mas a cobrança em cima dele vai ser muito grande. O peso da cobrança está no que aconteceu no ano passado. Sabe por quê, Fábio? O Flamengo do ano passado era tido como o grande favorito e tudo foi montado, o cenário era perfeito para o tricampeonato da Libertadores. Um time que foi reforçado, uma equipe que poderia ganhar dentro de casa no Maracanã, uma conquista que poderia ser maravilhosa, teve todos os argumentos para tal, e a frustração foi enorme de como o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Da forma que o Flamengo ganhou a Libertadores em 2019, como ele quase foi campeão mundial no mesmo ano. Quase foi. Digo isso porque levou até a prorrogação o jogo contra o Liverpool do Klopp, hein, gente? Não é que foi qualquer joguinho, não.
Então a expectativa que é criada em torno desse Flamengo e o que aconteceu no ano passado, o que o Flamengo espera no mínimo esse ano é tirar a imagem arranhada de 2020, de inclusive ver um dos grandes rivais ganhando no Maracanã a Libertadores, que foi o Palmeiras, e isso bateu forte também pro torcedor do Flamengo. Poxa, né? Os caras que a gente mais rivaliza vão lá e ganham o título em casa, a gente ficou fora. O 2021 é pro Flamengo virar de novo esse jogo em favor dele. É pra ele ganhar a Libertadores e com o Renato Gaúcho agora ainda mais. Então, o peso da chegada do Renato tem um único objetivo: ser tricampeão da Libertadores. Qualquer coisa menor do que isso vai ser, sabe, aquele prêmio de consolação. O Campeonato Brasileiro não é prêmio de consolação, não, nem Copa do Brasil. Puxa vida, que prêmio de consolação, Pascoal, hein? Não é questão de prêmio de consolação. Pascoal, o prêmio também de a condução do Renato, é né? É que eu digo. A condução do Renato no Campeonato Brasileiro, porque no Grêmio o Renato se acostumou a abandonar o Campeonato Brasileiro e focar na Libertadores, né? Eu acho que no Flamengo, pelo elenco que o Flamengo tem, ele sabe disso. Esse vai ser um mecanismo que não vai ser, o sarrafo tá lá no teto, né? Ele vai ter que focar tá na Libertadores como principal objetivo, mas o Campeonato Brasileiro também o torcedor vai cobrá-lo também com relação a boas atuações. O Flamengo tem uma pontuação para ser tirada do Palmeiras, né, que no momento é o líder da competição. Então é um trabalho com o elenco qualificado que o Flamengo tem, mas mesmo assim é um trabalho de resgate que o Renato vai ter que produzir em um curto espaço de tempo. Então, esse trabalho de resgate... A cobrança, Pascoal, é porque o Flamengo tem... Pode falar, Facinho. O Flamengo tem um elenco que ele é comparado ao melhor... O Flamengo tem um elenco e um time que talvez seja o melhor da América do Sul. Se você tem um time e um elenco que são os melhores da América do Sul, você é cobrado pelo título continental, que é o de grande peso. Sim. O Flamengo não é formado para ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil. O Flamengo é formado em cima da Libertadores, assim como é o Real Madrid formado na Europa, como o Bayern, como o City foi formado para isso, como o Paris Saint-Germain está sendo formado para isso. O Flamengo, nesse comparativo na América do Sul, está sendo formado para ser campeão da Libertadores. Qualquer coisa disso, poxa, legal, bacana, mas a gente queria aquilo. Ô Sormanes, o pessoal tá falando aí de resgate. Primeiro você falou do Renato, da gestão de grupo, né? Um problema muito claro aí no período do Rogério Ceni. E perguntaram para ele com relação à molecada da base também, né? Eu te faço uma outra pergunta que aí tem a ver mais com essa história do resgate. Everton Ribeiro, um período de baixa aí no Flamengo. O Pedro, depois da questão Olimpíadas, não tá mais o mesmo. Bruno Henrique... oscilando. São caras importantíssimos nesse time do Flamengo. Fora as opções que o Flamengo tem no banco, que são sempre uma grande dúvida. Vitinho, sim, né? O Michael, que ontem fez um golaço, mas é um jogador absolutamente irregular, você não sabe se você pode contar com ele ou não. O Renato tem essa marca do resgate também, vídeo que ele fez com o Cortez, com o Léo Moura no Grêmio, o próprio Jael no ataque, né? Você acha que a principal missão é essa? Você acredita que ele pode resgatar esses caras e, inclusive, potencializar Vitinho e Michael, que são duas incógnitas aí? Essa questão é interessante. O Renato ele tem essa característica, né? Ele consegue reciclar jogador, né? Mas é bom lembrar também que outros passaram na mão dele e também ele não conseguiu fazer isso. O Luciano que está no São Paulo e o Marinho que está no Santos. Esses dois jogadores jogaram com o Renato no Grêmio. O próprio Luan, né? O próprio Luan, quando foi para baixa e não resgatou mais também. Saiu mais. Sim. E não resgatou mais. Eu acho que depende muito do atleta, viu, William? Depende muito do atleta. Do comprometimento do jogador. O Renato tem a parte dele, lógico que tem. Mas depende bem mais do comportamento do atleta do que do treinador nesse caso. Porque o atleta que vai jogar, é ele que vai chutar a bola, é ele que vai correr, é ele que vai se deslocar em campo, é ele que vai se doar em campo. Vai depender dele. O trabalho do Renato vai até a página 3, dali para frente, não vai mais. Ele consegue fazer esse tipo de trabalho, resgatar jogador, reciclar atleta. Mas, volto a dizer, eu acho que é muito mais do jogador do que do técnico. Agora, William,
Vocês sabem como eu sou. Eu estava até vendo aqui, ó. Eu sou chato, pentelho, cáustico, irritante, corrosivo, azedo e mordaz. Eu sou assim. É mesmo? Eu sou assim. Eu vou cobrar o Renato Gaúcho o título Eu quero saber. até o final do ano. Se ele não ganhar, eu não vou dar sossego para ele. Eu prometo isso aqui. Não vou dar sossego para ele. Porque ele cansou de... Olha só, olha a pipocada que ele deu. Obrigação é uma palavra muito forte. Mas quando ele estava do outro lado, ele dizia que quem gastava 200 milhões tinha a obrigação, ele usou essa palavra, de jogar bem e ganhar título. Então, eu sei que isso daí, eu sei, nós que estamos nessa vida há 40 anos, a gente sabe que isso nada mais é do que jogar a responsabilidade para o outro lado. É isso. O trabalho dele foi esse. Tanto é que quando o Santos enfrentou o Grêmio na Libertadores, eu sempre falei aqui, o Grêmio tem a obrigação de eliminar o Santos. Eu sempre falei isso, o Grêmio tem mais orçamento, tem uma folha salarial mais alta, um elenco melhor. Então, o Grêmio tinha a obrigação de eliminar o Santos. Não é assim. Não é assim. Depois ele fala a coisa correta, né? Você tem a obrigação de brigar. Se vai ganhar, já são outros que você tem que ficar ali no top. Top 3, top 5, né? Dali você tem que estar. Agora, ele falou isso. E como eu sou chato, pentelho, mordaz, corrosivo, eu vou cobrar o Renato Gaúcho até o final do ano um título. Se ele não ganhar, eu não vou dar sossego para ele. Muito bem. E o chato agora sou eu, porque o programa tem que ir pro fim. Acabou. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.